Bom, nessa segunda aula, nós vamos começar o capítulo 10, Brasil, Populismo. O que significa isso? Que assim como outros países da América Latina, o Brasil ele teve seu período populista. O que significa? O desenvolvimento da indústria brasileira. Nesse momento, houve um otimismo muito grande no Brasil e foi construída uma importante cidade. Essa cidade foi inaugurada em 1962. Sabe qual é, né? Essa cidade que eles estão aqui, olha, é Brasília, construída por Juscelino Kubitschek, que alguns chamavam de louco. Foi quando a gente contraiu também as maiores dívidas internacionais, porque ele usou muito dinheiro emprestado do Fundo Monetário Internacional para construir Brasília. Na página 19, a gente tem uma atividade, né, organizando a história. Depois eu quero que vocês leiam. Eu vou dar a resposta e vocês leem depois direitinho. A resposta da 1 é a B e a resposta da 2 é a A, ok? Só para a gente passar à frente e deixar isso já resolvido. Aí vocês leem com calma. A República Brasileira, entre os anos de 46 e 64, pode ser caracterizada como populista. Nesse período estiveram no poder Eurico Gaspar Dutra, Getúlio Vargas, Café Filho, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart. No Brasil, o populismo teve início com o fim da Era Vargas, em 1945, e terminou com a deposição de João Goulart por meio do golpe militar de 1964. Os governos populistas apresentaram diferenças entre si. Contudo, seus governantes seguiram uma ideia central: promover medidas com o objetivo de ganhar o apoio da população brasileira. Aqui embaixo tem uma pesquisa, vocês podem pular essa pesquisa, ok? E aí a gente vai para o alinhamento com os Estados Unidos. No contexto da Guerra Fria, período após a Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45, em que Estados Unidos e União Soviética disputaram a adesão de países para a sua esfera de influência, a América Latina foi bastante pressionada para tomar partido de um dos dois lados. Como os Estados Unidos já impunham suas políticas imperialistas sobre a América Latina desde a sua emancipação política, que foi em 1776, a maioria dos países latino-americanos acabou pendendo para o lado capitalista. Além de alguns acordos militares, em virtude da conjuntura internacional, foram firmados vários pactos de comércio e colaboração entre os Estados Unidos e os países latino-americanos. Por meio desses acordos, os Estados Unidos forneceram empréstimos para o desenvolvimento da economia, especialmente para a indústria. Entretanto, o auxílio resultou no estabelecimento de relações de dependência entre os países que receberam dinheiro do governo estadunidense. Foi aquilo que eu falei. O Brasil ele acabou se endividando muito para que ele pudesse trazer a indústria, trazer uma melhora e aquilo que eu falei, um dos maiores endividamentos do Brasil com o Fundo Monetário Internacional foi com a construção de Brasília. Esse conjunto de estratégias que visavam angariar aliados para sua zona de influência e impedir o avanço da União Soviética foi implementado pelo presidente Harry Truman, de 45 a 53, e ficou conhecido como Doutrina Truman. Em 1947, o presidente Harry Truman esteve no Brasil com o objetivo de estreitar os vínculos políticos e ideológicos antissoviéticos entre os dois países. Como resultado, nesse mesmo ano, o governo brasileiro decretou o rompimento das relações diplomáticas com a União Soviética. O Eurico Gaspar Dutra e o Getúlio Dornelles Vargas, que foram os dois presidentes, né? Em 1945, após a deposição de Getúlio Vargas, foram realizadas eleições presidenciais.
em todo o país. Eurico Gaspar Dutra, do PSD e do PTB, venceu com 55% dos votos contra 35% de Eduardo Gomes, do UDN. Além da eleição de Eurico Gaspar Dutra, de 46 a 51, para a presidência também foram eleitos os deputados federais e senadores integrantes da Assembleia Nacional Constituinte, que elaboraram uma nova Constituição para o Brasil. As principais características da Constituição de 1946 foram estabelecimento de pluripartidarismo, ou seja, legalização da coexistência de vários partidos políticos, o federalismo, a formação de um Estado subdividido em unidade. O federalismo é a organização política de um país composto por subdivisões, unidades federais, estados, etc. Direito à greve trabalhista, mandato eletivo de 5 anos para a presidência, sem reeleição, liberdade de imprensa e opinião. Tudo aquilo que estava castrado, quer dizer, que não acontecia mais. Então, todas essas coisas, elas voltaram a acontecer no Brasil, com essa liberdade de expressão. A Constituição de 1946 restabeleceu a independência dos 3 poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário. A autonomia dos estados e municípios e a liberdade de expressão também, quer dizer, seus municípios, seus estados, todos teriam liberdade com as suas cidades. Ela também manteve a estrutura da propriedade da terra e a organização corporativista dos sindicatos. Ainda assegurou as eleições diretas em todos os níveis, municipal, estadual e federal. Então, quer dizer, o povo tinha o direito ao voto, não todos, lembre-se disso. Durante 20 anos, a Constituição de 1946 serviu de norte ao país e empurrou um ritmo democrático à vida nacional. Reconheceu no parlamento um ator político decisivo, sobretudo nos momentos de grave crise institucional. Consolidou o funcionamento dos partidos políticos, fortaleceu a independência dos sindicatos e garantiu a organização de eleições regulares e razoavelmente limpas, com resultados apenas marginalmente afetados por fraudes. Apesar desses avanços, o governo de Dutra se mostrou repressivo, conservador e na política externa aliado aos Estados Unidos. Em 47, o Partido Comunista, que estava em ascensão, foi considerado ilegal. Por quê? Porque aí eles não lutariam contra o partido que estava na posição. No ano seguinte, senadores, deputados e vereadores do partido legalmente eleitos foram cassados. Isso ocorreu em consequência da subordinação do Brasil à política externa estadunidense dos Estados Unidos. Dutra governou num período de inflação alta, que reduziu o poder aquisitivo do povo. Além disso, as importações que haviam sido interrompidas durante a Segunda Guerra Mundial aumentaram sensivelmente. É dinheiro entrando para o Brasil. A administração Dutra realizou também importantes obras de infraestrutura, como a pavimentação de rodovia Rio-São Paulo e a instalação da Companhia Hidrelétrica do Rio São Francisco. A economia ela foi elaborado o Plano SALT, cujo nome faz referência à área a que o plano visava atender, que era saúde, alimentação, transporte e energia. O plano não obteve sucesso, uma vez que a maior parte dele mal saiu do papel. Quer dizer, eles elaboraram um plano, mas esse plano não foi concretizado. Além disso, Dutra mandou fechar todos os cassinos do país. Alguns deles, como Copacabana Palace, eram locais bastante luxuosos, que reuniam a elite da sociedade, não apenas para jogar, mas para apreciar atrações musicais e de dança. Com a decisão, mais de 40 mil pessoas perderam emprego no país. O jogo era legalizado no Brasil. Então, quando ele fecha o jogo, o que acontece? Ele passa as pessoas passam ao desemprego. E aí, perder 40 mil desempregados, isso pesa bastante para o presidente. Getúlio Vargas, ele foi o presidente que permaneceu por mais tempo
à frente do governo brasileiro. A presidência da República esteve sob seu comando inicialmente durante 15 anos, desde a Revolução de 1930 até o fim da Segunda Guerra Mundial de 1945. Aos 68 anos de idade, ele novamente venceu as eleições com a maioria dos votos. Seu último mandato foi de 1951 a 1954. Ao renunciar em 1945, Getúlio Vargas afirmou que voltaria nos braços do povo, fato que acabou se concretizando. Para reconquistar o eleitorado brasileiro, na campanha de 1950, ele investiu na defesa do nacionalismo e dos interesses populares, como as leis trabalhistas criadas em seu primeiro governo. Vargas se apresentava como fundador do trabalhismo brasileiro, dirigindo-se tanto aos trabalhadores urbanos como ao empresariado nacional. Nas eleições presidenciais de 1950, pelo PTB-PSP, venceu com 49% dos votos, enquanto Eduardo Gomes, da UDN, conseguiu 30% dos votos e Cristiano Machado, do PSD-PR, 21%. Era a primeira vez que Vargas assumia a presidência por meio de voto direto, porque até então isso não tinha ocorrido. Ao assumir a presidência da República, Getúlio Vargas pretendia levar adiante a política adotada no final do Estado Novo. Nesse contexto, ele iniciou uma grande campanha popular com o slogan "Petróleo é Nosso". Depois disso, a criação da Petrobras, que foi consequência desse movimento. A nova empresa seria responsável pela exploração e pelo refino do petróleo brasileiro. Além da criação da Petrobras, nesse período houve a expansão da campanha siderúrgica de Volta Redonda, a organização da Companhia Vale do Rio Doce, a criação da Eletrobras, do Serviço Social Rural, do Seguro Agrícola e do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, que é o BNDES, órgão que tinha a função de financiar o programa de crescimento e de modernização de infraestrutura no país. Em 51, um dos temas mais discutidos pela opinião pública brasileira era qual seria a tendência política mais adequada para o Brasil. Havia dois grupos principais, os nacionalistas e os entreguistas. Veja a seguir as principais opiniões de cada grupo. Então, os nacionalistas acreditavam que a economia nacional não deveria se render às formas internacionais de exploração econômica e propunham um desenvolvimento industrial autônomo com investimento estatal em setores básicos como transporte, energia siderúrgica, petróleo e comunicação. Os entreguistas, eles defendiam a aplicação de capital estrangeiro para o desenvolvimento do país. A intervenção mínima do Estado na economia é o combate à inflação, consequência da política econômica de Dutra. Quer dizer, a nossa inflação estava muito alta e era uma maneira de melhorar isso. A criação da infraestrutura básica, a atuação marcante do Estado na economia e a defesa de interesses nacionais geraram oposição ao governo Vargas. Crescia também a insatisfação dos trabalhadores, pois, embora Vargas adotasse a postura de pai dos pobres, os operários reclamavam dos altos índices de inflação que desvalorizavam o seu salário. O que acontecia? Quando a inflação é muito alta no país, não adianta quanto mais você ganha, mais você perde, porque a inflação ela detona o seu salário, você perde o poder aquisitivo. E como não tem correção, a inflação ela vai comendo todo mês um pouco a mais. Se você ganha R$1.000 e a inflação está muito alta, você gastava R$200 em comida esse mês, no outro mês você vai gastar 300 ganhando os mesmos R$1.000. As pressões para que Vargas renunciasse foram aumentando. Quer dizer, devido a tudo isso, outros partidos políticos, eles queriam que Getúlio Vargas renunciasse. E Getúlio não queria. Aí o que ele fez? No final, no Palácio do Catete, quando ele só sairia de lá se ele estivesse morto. Então,
no dia 24 de agosto de 1954, ele se suicidou no Palácio do Catete e saiu realmente morto. Seu falecimento gerou enorme comoção popular, com a realização de uma série de protestos, ok? Na próxima aula a gente continua. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.